E aí, pessoal, tudo bem? Ano terminando, finzinho chegando e também está terminando o nosso assunto de química orgânica, certo? Hoje nós vamos falar sobre uma função nitrogenada. Opa, professor, peraí, acabaram as funções oxigenadas? Acabaram. Na nossa última aula a gente falou sobre os éteres, que era a última das funções oxigenadas, ou seja, as funções que valiam da capacidade do oxigênio ligado à cadeia carbônica. Lembrando que essas funções oxigenadas poderiam ser várias, tudo iria depender de como estava esse oxigênio na cadeia carbônica. Se esse oxigênio estava ligado a um carbono do meio, se ele estava ligado a um carbono da ponta, se o oxigênio estava sozinho, se ele estava com hidrogênio. Então, tudo isso fazia com que as funções oxigenadas variassem, pudessem ser éter, ésteres, aldeídos, cetona, álcool, enol, ácido carboxílico. Tudo isso mudava de acordo com como era esse oxigênio ligado na cadeia carbônica. Nas funções nitrogenadas é a mesma coisa. A diferença é que ao invés de a gente estar falando de oxigênio, nós estamos falando de nitrogênio. Certo? Então, nós temos três funções nitrogenadas que a gente vai falar esse ano. Na verdade, a gente vai falar esse ano porque só existem essas três funções nitrogenadas. São as aminas, as amidas e os nitrocompostos, certo? Hoje nós vamos começar falando sobre os nitrocompostos, que eles são marcados pela presença de uma cadeia carbônica ligada a um NO2, que vai se apresentar nesse estado aqui. Olha só, você tem um nitrogênio ligado a uma dupla O e a um oxigênio, e ele vai se ligar com algum carbono da sua cadeia de hidrocarbonetos. O que é que isso gera no composto? O nitrogênio, ele é muito instável, ele é muito reativo, então ele provoca muita energia. Então os nitrocompostos, eles são muito produtores de energia. Exemplos de nitrocompostos que você pode conhecer, a dinamite, TNT, é um nitrocomposto, a nitroglicerina é um nitrocomposto, e esses são todos compostos que, quando explodem, geram uma grande quantidade de energia por causa do nitrogênio, que é muito energético. Quanto mais nitrogênios você tiver, mais energia essa molécula vai ter. Então, quanto mais NO2 estiverem ligados à nossa reação, à nossa molécula, mais estável essa molécula vai ser, instável, desculpa, mais fácil essa molécula vai ser de explodir, de provocar uma grande quantidade de energia. Então, olha só, vamos dar uma observada nos nitrocompostos. Nós podemos ter cadeias carbônicas abertas, nós podemos ter cadeias carbônicas saturadas ou insaturadas, nós podemos ter cadeias carbônicas fechadas, nós podemos ter cadeias carbônicas aromáticas. Professor, o que são cadeias carbônicas aromáticas? Não me recordo. São cadeias carbônicas com ligações duplas alternadas, cadeias carbônicas fechadas de 6 carbonos com ligações duplas alternadas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ele tem uma ligação dupla alternada. Olha, uma aqui, pula a próxima, outra aqui, pula a próxima, outra aqui. E em todas elas vamos ter a presença de pelo menos um NO2. Então, viu a presença do NO2, automaticamente já sei que ali eu tenho um nitrocomposto. Bati o olho, já sei que esse é um nitrocomposto. Quanto mais nitrogênios ele tiver, mais passível de produzir muita energia será esse componente, esse elemento químico. Você pode ter mais de um nitrocomposto na mesma molécula. Você só não pode ter mais de um nitrocomposto no mesmo carbono, porque senão ele vai estourar a quantidade de ligações, certo? A não ser que ele não tenha nenhum hidrogênio. Se ele não tiver nenhum hidrogênio, eu posso adicionar aqui que ele faz 1, 2, 3, 4 ligações, certo? Então, se não tiver nenhum hidrogênio, você pode sim ter mais de um nitrocomposto no mesmo carbono. Então, veja que como os nitrocompostos, eles possuem esse NO2 que pode estar em qualquer carbono, a gente sempre vai precisar numerar na hora de colocar o nome. Então, professor, como é que eu vou colocar a nomenclatura dos nitrocompostos? É bem simples. É a mesma nomenclatura dos hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. A mesma. Metano, etano, propano, butano, eteno, hexeno, octano, é sempre a mesma coisa, mas eu vou adicionar antes a palavra nitro.
Então, nitrobutano, nitropropano, nitrobuteno, nitrohexeno, não faz diferença. Só adicionar o nitro antes e aí forma o nome do nitrocomposto. Olha só, vamos ver um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E eu tenho um NO2 bem aqui. Como é que eu vou colocar o nome desse composto, professor? Vai contar a partir do carbono da ponta que estiver mais próximo. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, 6 carbonos, ele é um hex. Todas as ligações são simples. E é um hidrocarboneto, termina com O. Se não tivesse esse NO2 aqui, ele seria o hexano. Mas como é que eu vou chamar ele agora? Simples. Tem um NO2, eu preciso dizer onde ele está. Então, esse é o 2-nitrohexano. Simples, olha. O nitro está no carbono 2, 2 nitro, e de resto a gente já aprendeu. 6 carbonos, hex. É só eu não esquecer a tabela. Met, et, prop, but, pent, hex, hept, oct, non e dec, certo? Vamos ver um outro exemplo. No segundo de novo, não. Vou botar nesse aqui. Então, olha só. Primeiro, vamos dar o nome da cadeia carbônica. Eu vou pegar o carbono da ponta que estiver mais próximo do nitrogênio. Qual é? Esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, pulei 1, 5, 6, 7, 8, 9. Como é que eu vou chamar ele? Olha só. 9 carbonos. Non. Ele tem uma ligação dupla, então eu não vou ser an, vai ser en. Essa ligação dupla está onde? No carbono 4. Então, non 4 en no, porque é um hidrocarboneto. O que é que diferencia ele do non 4-eno normal? É o fato dele ter um NO2, ele ser um nitrocomposto. Então, eu vou fazer o que antes? Dizer onde está, no carbono 3, nitro, tracinho, non 4-eno, certo? Isso aqui, olha só, é normal a nomenclatura do hidrocarboneto e eu adicionei um nitro antes. Então eu sempre vou fazer isso para colocar o nome. Ah, professor, e se for um composto que já tem um nome tabelado, como é o caso do benzeno, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. E eu tenho aqui um NO2. Olha só, eu tenho um NO2 e esse aqui já tem um nome tabelado. Esse aqui é o benzeno, certo? E ele tem um NO2, então ele vai ser o nitrobenzeno. Ah, professor, e ele vai ser 1, 2, 3. Olha, se eu tenho que começar a contar do carbono que está mais próximo, sempre esse aqui vai ser 1. Então vai ser nitrobenzeno. Eu não entendi, professor, por que ele sempre vai ser 1? Porque, olha só, imagina que ele não estava aqui. Imagina que ele estava aqui. Se ele tivesse aqui, esse carbono ia ser 1. Ah, mas e se ele não tivesse aí? Se ele tivesse aqui, esse carbono ia ser 1. Então, onde ele estivesse, ele ia estar no primeiro carbono. Então, eu não preciso dizer que é no primeiro, porque sempre seria no primeiro. Agora, professor, se ele tivesse 2, olha só, um aqui e um aqui. Eu iria... Não, um aqui e um aqui. Eu iria fazer a contagem de forma em que os carbonos ficassem com os menores números possíveis. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, por que eu não posso contar invertido? Olha, desse jeito ia ficar no 1 e no 2. Se eu contasse invertido, ia ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 1 e no 6. E não pode, tem que ser na menor quantidade possível. 1 e 2 é menor que 1 e 6. Então, esse aqui seria 1, esse seria o 2. Como é que eu iria chamar esse composto? Ele ia ser o 1, 2 dinitrobenzeno, porque são 2 nitrogênios, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários e a gente se vê na nossa próxima aula.